Olá pessoal, eu sou o Pablo Guimarães da Arte Ligatória Encadernação Clássica e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o tema dos livros raros. O que é um livro raro? Quais são os fatores que concorrem para fazer de um livro raro? Primeiras edições, edições assinadas pelo autor, tiragens especiais, edições comemorativas. São inúmeros os fatores que podem concorrer para que um livro seja considerado um livro raro. Muita gente pensa que somente o fator antiguidade pode tornar um livro raro, ou são famosos os livros raros, as primeiras edições dos livros raros. Então tem gente que pensa que somente uma primeira edição pode ser um livro raro. E há quem pense que somente esses dois elementos, por exemplo, um livro que seja ao mesmo tempo antigo, né, e primeira edição. Não é assim. Bom, eu vou descrever de maneira não sistemática alguns fatores que podem tornar, né, um livro raro. De maneira geral, né, o que vai tornar um livro raro é um fator que é o fator que torna o livro escasso. Então, evidentemente, não só no campo da bibliofilia, no campo dos livros de maneira geral, da encadernação, como em qualquer outra coisa, o que vai tornar uma coisa considerada rara é a sua escassez, né? Então, o ouro e determinados metais preciosos são considerados, digamos, são cobiçados, né, e são considerados raros pela sua escassez, evidentemente. Então, com o livro, a gente pode ter, né, um fator muito comum, que são as primeiras edições, mas não é qualquer primeira edição, né, uma primeira edição de um livro, né, da minha autoria ou da autoria de qualquer autor, não torna raro, porque por quê? Porque essas primeiras edições são facilmente encontráveis. Então nós temos primeiras edições de livros publicados há 200 anos atrás, 300 anos atrás, e que, por não serem livros procurados, cobiçados, acabam se tornando livros raros, né? Um exemplo que ilustra muito bem é esse livro que eu já mostrei num vídeo que eu fiz sobre o que é um livro antigo, um vídeo que eu fiz chamado O que é um livro antigo. Mostrei essa encadernação, que é uma impressão, uma primeira edição de 1697, né, de um livro holandês, que tem um papel belíssimo. É um livro, né, de certa forma precioso por causa do seu papel, por causa da sua encadernação, das pastas em pergaminho, mas esse não é um livro raro, porque não é um livro tão cobiçado. Agora, se esse mesmo livro fosse uma primeira edição de um livro de Copérnico, ou de Newton, ou de Descartes, né, que publicaram obras que se tornaram célebres, né, que marcaram época, que inauguraram momentos importantes na história da ciência, da filosofia, aí sim estaríamos falando de livros raros. Mas nesse caso a gente tem um livro, né, que é um livro do final do século XVII, mas que não é considerado um livro raro, né? Por outro lado, eu tenho aqui uma primeira edição de El Sueño de los Héroes, de Adolfo Bioy Casares, uma obra dos anos de 1950, creio que 50 aí, eu nunca lembro a data aqui, 1954, que pode ser considerado um livro raro, né, que é de um autor cujas obras é um autor quase tão apreciado como Jorge Luis Borges, era amigo de Borges, e essa primeira edição da sua obra tem uma certa raridade, você não encontra tanto, e quando você encontra um exemplar dessa sua primeira edição, você vai encontrá-la seguramente por um valor elevado, né? Essa aqui eu encontrei, por sorte, numa pequena banca de livros aqui em Buenos Aires. O vendedor provavelmente não sabia do que se tratava,
né, eu identifiquei que era uma primeira edição de uma obra, né, que estava bem valorizada e paguei um valor bem baratinho, equivalente, sei lá, R$ 20, né, o que em Buenos Aires é baratinho, porque as coisas aqui são bastante caras, o custo de vida aqui está bastante elevado. Eu tenho aqui também como exemplo de uma primeira edição o Philosophical Investigations, que trata-se da primeira edição, né, das investigações filosóficas do austríaco Ludwig Wittgenstein, que na verdade muita gente não sabe, mas a sua primeira edição ela foi publicada bilíngue, é uma edição em alemão e inglês. Então esse livro aqui se torna, né, uma edição rara, porque além de ser uma primeira edição, é uma primeira edição, digamos assim, inusual, né? Porque as primeiras edições não costumam ser bilíngues, isso não é uma coisa usual. Então isso é um fator que torna esse livro raro, é um exemplar difícil de ser encontrado, você encontrará com certa facilidade uma segunda edição dele, creio que há uma terceira edição, né, dessa configuração dele, né, original, bilíngue, alemão e inglês, né, e essa é uma primeira edição, né, uma primeira edição de uma obra bastante famosa, bastante célebre na área da filosofia da linguagem, da lógica, e publicado pela Macmillan. Mais uma vez aqui eu me esqueci da data, 1953, ou seja, não é uma obra antiga, né? É uma obra que tem menos de 100 anos. Está escrito aqui o First Printing, então assim, é uma primeira edição, primeira impressão, porque também a gente tem uma primeira edição, a primeira edição termina, a gente faz uma segunda impressão, né, dessa primeira edição. Então você pode ter 50 reimpressões de uma primeira edição, mas a primeira edição, considerada no sentido estrito, é a primeira impressão da primeira edição. Então, essa é a primeiríssima edição, está com a sua encadernação original, capa dura. Então, de fato, quando você procura, né, no mercado de usados, no Abe Books, no Book Finder e outras plataformas, até no Brasil, na estante virtual, você encontra, se você encontrar, você vai encontrar por um preço bastante elevado. Recentemente, para continuar aqui no caminho das primeiras edições, eu procurei, né, estava procurando intencionalmente, né, não foi por acaso. Geralmente eu encontro livros raros por acaso, reconheço que é um livro raro, que é de um assunto do meu interesse, eu adquiro, né, porque eu não tenho condições de pagar $10.000, $100.000 por uma edição rara, né? Então, esse livro aqui é uma primeiríssima edição das Lecciones Preliminares de Filosofia, né, do filósofo e professor de filosofia espanhol Manuel García Morente. É um livro que no Brasil é muito popular, na sua tradução feita no início dos anos 60, né, e que circula até hoje. São lições de filosofia muito interessantes, e a respeito do qual eu já adianto aqui que eu farei um vídeo, porque eu estou fazendo uma nova tradução dessa obra, porque a versão brasileira tem muitos problemas, a tradução em si deixa a desejar, há partes inteiras faltando, parágrafos inteiros faltando, o livro está meio bagunçado. Então eu estou fazendo uma nova edição porque eu tenho um apreço muito grande por esse livro. Então vamos aqui, eu encontrei, né, havia um único anúncio, eu procurei na internet, né, e encontrei um único lugar aqui em Buenos Aires que tinha a primeira edição, que é de 1938, editada pela Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina. E esse livro, né, ele é composto por lições dadas pelo professor García Morente num curso, né, de introdução à filosofia em 1937 na Universidade de Tucumã, e no ano seguinte transformada em livro, né? As lições foram registradas por taquigrafia, depois foi tudo transcrito, e o livro foi publicado no ano seguinte, em 1938. Então nós temos aqui a primeiríssima edição. Trata-se de uma edição rara, você não encontra tantas no mercado. Eu não verifiquei no mercado espanhol, no mercado europeu, para ver se há,
exemplares dessa primeira edição, mas, bom, na Argentina foi a única que eu encontrei. Então, sim, trata-se de uma obra rara, embora uma obra rara, provavelmente não tão cobiçada, mas essa obra maravilhosa. Nós temos aqui, acredito que nesse caso, os exemplos que eu tenho aqui são todas primeiras edições, mas eu vou falar também de outros fatores interessantes que tornam um livro uma edição rara, uma obra rara. Eu tenho aqui, né, o Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais do gigante Mário Ferreira dos Santos, né, filósofo brasileiro, falecido em 1968. Então está aqui por um acaso também, é uma primeira edição, mas acho que esse dicionário teve... primeira edição, mas primeira edição de 1964, mas acho que ele chegou a publicar, agora não me lembro, uma segunda edição, mas o fato é que qualquer edição existente desse dicionário em 4 volumes do Mário Ferreira dos Santos é raro. É um livro que não foi reeditado até hoje pela editora que possui hoje os seus direitos autorais. Trata-se de uma obra de fato rara e bastante cara. De forma semelhante, e também do Mário Ferreira dos Santos, nós temos essa coleção que eu acho muito bacana do Mário Ferreira, que é uma coleção intitulada Enciclopédia de Conhecimentos Fundamentais. Paralelamente ao seu trabalho filosófico intenso, rigoroso, que o Mário Ferreira inaugura, se não me engano, em 1952 ou 53, com filosofia negativa e filosofia positiva, se eu não me engano, ele publicou essas obras, né, para um público que fosse mais acessível, né, para a compreensão de um público leigo, um público não especializado em filosofia, né, um público que não fosse um público, digamos, um público intelectual treinado, né, e publicou essas introduções. Por exemplo, o primeiro volume se chama Convite à História, né, que na verdade são os 2 primeiros volumes aqui, Convite à História. Então explica para o leigo o que é a ciência da história, o que é a história, a importância da história, muito legal. O terceiro volume é o Convite à Estética. O quarto aqui, Convite à Filosofia, que é esplêndido. O outro é o Convite à Ciência, também o volume 1, e Convite à Ciência, volume 2, e o último, Convite à Psicologia Prática. Chama-se Convite à Psicologia Prática, que é uma obra maravilhosa. Maravilhosa. Espero que essas obras sejam publicadas, sobretudo a Introdução à Filosofia e a Introdução à Psicologia Prática. Bom, essa edição é uma 4ª edição. A primeira edição é de 1961, essa é uma 4ª edição de 1964, que revela que esse livro vendeu bastante. O Mário era um autor que vendia muito livro, né, inaugurou um sistema de créditos, vendia livro de porta em porta, foi um pioneiro. A atividade, não só filosófica, mas editorial e empreendedora do Mário Ferreira dos Santos é algo que de fato merece um estudo de fôlego, porque foi um sujeito de fato extraordinário na cultura brasileira recente, né? Então, embora seja uma 4ª edição, não seja a primeira edição, são obras difíceis de encontrar. Vai ser difícil de você encontrar essa coleção completa e em perfeito estado como se encontra esta. Então, seguindo com os fatores que podem tornar um livro raro, né, para além do fato de ser uma primeira edição, para o fato de ser um livro esgotado, por exemplo, pode ser a sua impressão. Existem edições célebres que, não sendo primeiras edições, né, estando muito longe de serem primeiras edições, tiveram alguma edição especial ou comemorativa que a tornam célebre. Existe a famosa impressão do Dom Quixote, né, de La Mancha, o nosso famoso Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que foi publicada, essa edição foi publicada em 4 volumes em 1780, pelo grande impressor espanhol Joaquim Ibarra. Essa edição está muito distante da sua primeira edição no século, se não me engano, XVI, agora me foge a primeira edição do Dom Quixote, mas bom,
Essa impressão é uma impressão já do século XVIII, mais ou menos aí, tem mais ou menos aí 200 anos de distância da primeira edição. No entanto, é uma das edições mais raras, né, que se pode encontrar. Eu fiz uma pesquisa recente no eBooks, achei uma única, um único coleção, um exemplar completo de 4 volumes, e estava custando 16 mil euros. Né? Isso é cerca de 100 mil reais, cerca de 95 mil reais, alguma coisa assim na cotação atual. Porque o Joaquim Ibarra foi um dos maiores impressores europeus, seguramente está entre os 2 maiores impressores da Espanha. O outro é o Sancha, agora me foge o primeiro nome, mas foi um impressor do século XVIII que publicou obras maravilhosas, com uma impressão muito limpa, muito clara, muito bem, digamos assim, com uma configuração muito bonita, né? E com papel de qualidade. Ele tinha tintas de sua própria fabricação, tinha uma maneira própria de imprimir. Então, as edições do Ibarra, né, enquanto Joaquim Ibarra viveu ainda no século XVIII, são edições consideradas raras. Sobretudo, talvez a mais célebre seja um livro de Salustio, né? Agora não me lembro agora o título, mas são 2 obras num único volume, publicado em 1772, e esse Dom Quixote em 4 volumes, publicado em 1780. Inclusive, esse livro, essa edição clássica do Ibarra, aparece num filme maravilhoso do Roman Polanski, né, chamado, em português o livro chama-se O Último Portal, o filme, perdão. Né? Em português, em inglês, no original, o Nono Portal, The Ninth Gate, mas em português ficou como O Último Portal. Né? Esse filme é um filme protagonizado pelo Johnny Depp, que é um caçador de livros raros, né? E logo no início do filme aparece ele comprando por uma bagatela, por uma pechincha, né, da filha de um grande bibliófilo de Nova York, essa edição do Ibarra, né, do Dom Quixote, o famoso Dom Quixote do Ibarra, né, nos seus 4 volumes originais, de 1780. É um filme para quem gosta de livros, é um filme maravilhoso, esse filme O Último Portal. Bom, um outro fator que pode tornar um livro um exemplar raro é o fato desse livro ser assinado pelo seu autor. Né? Uma edição assinada pelo autor, independente de ser uma primeira edição, é um exemplar raro, um livro todo anotado, ou às vezes um livro de um autor que foi lido por uma outra pessoa célebre e que esteja todo anotado, todo comentado. Isso é uma coisa que pode tornar um exemplar bastante raro e cobiçado. E outros fatores também. Às vezes um livro é uma primeira edição, mas está num estado muito ruim, então isso pode diminuir o valor da edição. Então tem vários fatores que vão concorrer para que uma obra seja considerada uma obra rara ou não. Então, edições comemorativas, edições limitadas, edições de bibliófilos, por exemplo, vale a pena vocês entrarem nos arquivos, acho que é da Fundação Roberto Marinho, e que há fotografado, descrito, uma coleção de 23 volumes, de uma coleção iniciada na década de 40, acho que 1943, e que saiu até 1969. São 23 volumes de uma coleção chamada, acho que é a Coleção dos 100 Bibliófilos do Brasil. Agora também não me lembro, né, o iniciador, né, dessa coleção, mas foram pessoas, são 100 personalidades que foram selecionadas. Então, a cada ano eles selecionavam uma obra de Machado de Assis, né, uma obra de diversos autores, e faziam uma edição de bibliófilo sem encadernar, só os caderninhos impressos, feito com xilogravura, com papel especial trazido de uma impressora francesa célebre. São edições que, ou seja, eles faziam 100 cópias numeradas com o nome do seu dono. Um desses bibliófilos, era o Dr. Roberto Marinho, e faziam mais umas 5 ou 6 cópias para entregar a instituições como a Biblioteca Nacional, Real Gabinete Português de Leitura, né?
e os originais, as matrizes eram destruídas, de forma que esses livros são raríssimos. Não tem notícia de nenhum exemplar que tenha aparecido para venda, mas se aparecer, seguramente terá um preço muito salgado. Então, há edições que são feitas especialmente para serem raras, já nascem raras, são feitas, né, de forma muito limitada, né? E, por exemplo, existe a história do famoso First Folio do Shakespeare, né, publicado em 1623. É um livro que na década de 1980, se não me engano, foi leiloado para um colecionador por 30 milhões de dólares, alguma coisa assim. Então, assim, são raríssimos os exemplares desse chamado primeiro fólio, né, impresso das obras do Shakespeare, já publicado no início do século XVII, e que são vendidos ainda hoje. Existem alguns exemplares, agora não sei quantos são, mas seriam menos de 10. Esses exemplares são leiloados, são vendidos por literalmente milhões de dólares. Por exemplo, uma primeira edição do Frankenstein, da Mary Shelley, que é de 1823, alguma coisa assim, também é uma edição raríssima. Para falar de um livro mais recente, a primeira edição do Harry Potter, publicada nos anos 90, se não me engano, em 1998, também foi leiloado recentemente por, não sei se chegou a 1 milhão, mas assim, alguns $1.000, assim, um valor nada desprezível. Então, são muitas as variáveis que podem concorrer para que um livro seja considerado um livro raro. Então, um livro que seja o primeiro livro a falar de determinado assunto, o primeiro livro impresso a falar sobre botânica, né? Mas também são raras as edições, os manuscritos, que são sempre únicos, livros, esses códex, né, iluminados, pintados à mão sobre pergaminho, que é pele de animal. Esses livros são sempre muito, muito raros, valem muito dinheiro, são muito cobiçados pelos grandes fundos de bibliotecas, Biblioteca de Salamanca, Royal Society, tantas outras instituições do mundo afora que colecionam, compram, pagam valores verdadeiramente milionários por essas edições. Então, em resumo, né, o que torna um livro raro é a sua escassez, né? E essa escassez pode ser determinada, né, por mais de um fator, que não somente o fator de ser uma primeira edição ou de ser um livro antigo de 1510, 1505, 1630, não importa, né? A gente pode ter um livro como o caso do Harry Potter, que é um livro da segunda metade dos anos 90 e que é considerada a sua primeira edição, né, um exemplar raro, uma obra rara, há poucos exemplares por aí. Então esses livros podem chegar a ser vendidos por milhões de dólares, literalmente. Então, assim, poderia citar um monte de outros casos aqui, mas eu acho que não é necessário. Então, só para arrematar, é isso. Então, o que torna um livro raro não é exclusivamente a sua antiguidade, nem é exclusivamente o fato de ser uma primeira edição, ou esses dois fatores conjuntos, o livro ser uma primeira edição e ser antigo. Não. Livros antigos e primeiras edições, há um monte deles por aí e não são considerados obras raras porque ninguém os procura, ninguém se interessa por eles, eles não chamaram a atenção do público ou da crítica especializada por nenhuma razão, né? Enquanto há livros recentes, publicados há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, que são verdadeiras joias vendidos em leilões por milhões e milhares ou até mesmo por milhões de dólares. Então é isso, o que torna um livro raro, o que faz de um livro, de um exemplar, melhor dizendo, de um livro, uma obra rara, é a sua escassez, a sua raridade, né, pelo fato de que por alguma razão esse exemplar específico ele é muito buscado, muito procurado, muito valorizado por determinado público, né, o que torna, né, assim, o acesso a ele. Imaginem vocês uma primeira edição, né, de 1881, se não me engano, das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Há várias edições bonitas, várias edições importantes dessa obra, que talvez seja uma das maiores obras da nossa literatura nacional, mas a primeira edição dessa obra é uma edição importante, difícil de se encontrar, portanto muito cobiçado, então, portanto, nesse sentido estrito, considerado uma obra rara.
Então é isso, são vários diversos fatores, são inumeráveis, eu poderia dizer muitos outros, mas em suma é isso. O que torna um exemplar, né, uma edição, né, uma edição, porque na verdade não é obra rara, né, não é o fato de ser um Brás Cubas que torna o livro raro, é aquela edição específica do Brás Cubas, seja ela uma primeira edição ou uma outra edição. Por exemplo, nessa edição dos 100 bibliófilos do Brasil, e mais uma vez eu recomendo que vocês entrem no site lá da Fundação Roberto Marinho e vejam, assim, tem uma descrição, história dessa edição, uma coisa linda. Existe um dos exemplares, desses 23 livros que foram publicados de 43 a 69, tem lá as memórias póstumas do Brás Cubas. Essa edição seguramente é uma edição célebre, uma edição rara, né, e que seria cobiçada aí por qualquer bibliófilo, amante de Machado, de literatura brasileira ou, né, das chamadas brasilianas. Então, esse tema do livro raro, da edição rara, é um tema vastíssimo, né? Haveria muito ainda que falar sobre casos específicos, mas em termos gerais é isso. O que torna um livro raro é a sua escassez, e essa escassez pode ser determinada especificamente por mais de um fator, que não só a sua antiguidade ou o fato de ser uma primeira edição. Então, eu vou ficando por aqui e estou elaborando outras temáticas sobre livro, bibliofilia, para poder falar para vocês, história do livro, para poder contar, expor aqui para vocês. Então, aguardem os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo.